Vamos chamar agora Carol Larson, contadora, para falar um pouquinho sobre internacionalização de empresas e dolarização. E como mediadora teremos Bia Vogel. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês no nosso segundo dia de Econ. E ontem nós conversamos sobre a parte de proteção patrimonial e planejamento pré-imigratório. E hoje nós vamos bater um papo, mais um papo do que para que fique mais claro para todos e para aqueles que estejam nos assistindo, fique uma coisa também mais clara e interativa. Hoje nós vamos falar sobre a parte de internacionalização de empresas e o que nós, da Larson, podemos fazer para os nossos clientes que querem ou internacionalizar a sua marca ou que querem realmente levar o seu negócio para ter uma sede nos Estados Unidos. Verdade, Carol. A gente recebe muitas perguntas a respeito disso. E acho que a primeira e a principal é: quais são os primeiros passos, né? O que eu preciso começar a pensar se eu desejo internacionalizar a minha empresa? O primeiro passo é entender qual vai ser a sua estratégia de entrada no mercado. Você vai entrar através do seu próprio negócio, você vai comprar uma franquia, você vai fazer uma parceria já com alguma empresa local. Esses 3 pontos são bem importantes de serem definidos para que todo o processo tenha um bom resultado. Então, a gente começa definindo essa estratégia de entrada. Outro ponto muito importante é entender a cultura do local onde você está levando a sua marca. Então, se você está levando para os Estados Unidos, nós temos que entender a cultura local. Se você está levando para a Europa, temos que entender a cultura desse espaço. E entendendo que cada estado tem uma cultura, né? Então, toda vez que for fazer uma pesquisa de adaptação cultural ou de viabilidade, levar em consideração que os estados possuem diferentes culturas e pontos que são mais interessantes para alguns tipos de negócio. Então, alguns estados, talvez você entre para uma parte que seja mais interessante porque você está levando uma indústria, pois o local já é um polo industrial, ou você quer uma coisa mais voltada para o turismo, então a gente fala de Disney, ou você quer alguma coisa na área alimentícia, a gente precisa entender qual é a população do local para que a gente consiga ajudar também nesta parte de compreensão e adaptação à cultura. E lembrando que internacionalizar não significa somente levar em si a sua empresa para os Estados Unidos. Nós temos grandes marcas que elas apenas registraram a sua marca lá. Ou seja, registraram uma marca ou registraram uma patente. Isso já faz com que elas tenham presença de mercado. Elas já começam a sentir como é a economia local antes de realmente mudarem toda a estrutura e pensarem na parte de contratação, de espaço a ser ocupado. Então, é um bom medidor para aqueles que têm interesse em internacionalizar a empresa, começando com a internacionalização da marca. E lembrando que eu sempre gosto de recomendar que, quando você registra uma marca, existem N formas de você fazer isso. Você pode estar fazendo a nível nacional, a nível estadual e a nível internacional. Então, para aqueles que querem internacionalizar, sem dúvida, tenham certeza, tentem atrás de que o registro tem que ser o internacional. Recentemente, nós fizemos uma consultoria para uma grande empresa que está indo para lá, e ele falou: já registrei minha marca. Aí eu falei: me passa o número de registro. Quando eu fui olhar, a marca dele era registrada no Brasil. Ele não tinha registrado a marca nos Estados Unidos, e o nome dele já estava, inclusive, sendo usado por uma outra empresa. Então, são assim pontos fundamentais para que você não planeje tudo, chegue lá e você já tem alguém que já está usando a sua marca. Então, como que você vai entrar num país diferente, sendo que você já tem um histórico aqui, se nem a sua marca você ainda não tem o direito de uso no exterior? Só para as pessoas entenderem o contexto, Carol, a parte da Larson realmente é sobre estruturação, sobre a viabilidade da empresa estar operando, os estudos pelos estados, né? A sua licença permite que a gente auxilie os clientes em qualquer estado americano, né? Então, ele não precisa só iniciar na Flórida. Mas existe uma parte muito interessante que eu vejo você orientar os clientes sobre realmente a viabilidade, pesquise, estude mercado, entenda. E acho que o primeiro passo é realmente você levar a sua marca, né? É o mais econômico. Sem dúvida, o custo vai ser bem menor e é um ótimo medidor de mercado, porque você já começa a expor a sua marca online, você já pode fazer parceria sem mesmo ter a empresa lá. Então, a gente chama de joint ventures, 2 empresas se unem ou 2 pessoas se unem para um objetivo em comum. Então, é a forma mais eficiente e menos arriscada, porque a análise de riscos ela é tão importante
como entender também a questão de aceitação de mercado, porque um produto que às vezes é muito bem vendido aqui no Brasil não tem saídas de mercado lá. E a gente tem vários cases. Você pode contar, principalmente vários do pão de cases, queijo? várias histórias de empresas que em resultados incríveis aqui no Brasil, que levaram as suas instalações mesmo para os Estados Unidos, mas com uma convicção grande de que, porque o negócio funcionava aqui, funcionaria da mesma forma lá. Infelizmente, não. Então, vocês todos já devem ter ouvido falar, quem já ouviu falar da Vivendas do Camarão. Então, Vivendas do Camarão entrou super forte no mercado, abriram várias franquias na região da Flórida e no sul da Flórida e não conseguiram sobreviver ao mercado. Girafas é uma outra marca que entrou pesado no mercado. Mas qual foi o problema dessas duas marcas? Aqui no Brasil, não só a questão do paladar, mas a questão da rotina das pessoas, na hora do almoço, ir comer uma comida rápida. Lá, o almoço é realmente um lanche. Então, às vezes, as pessoas têm 10, 15, 20 minutos de almoço. E eles não tinham muita movimentação, até mesmo aqui no Brasil de noite. O maior movimento deles também era durante o dia. E entre várias outras histórias, abrindo 10, 15 como a unidades, gente teve, né? alguns clientes recentemente, naquela auge do pão de queijo. Imagina, a gente brasileiro ama pão de queijo. E nós não tínhamos um produtor local. Todo o pão de queijo era importado aqui do Brasil. Aí, uma grande ideia, essa pessoa levou a marca para lá, criou uma fábrica, se instalou. E, na hora de começar o processo de produção, um pequeno detalhe, queijo curado. Queijo curado não existe nos Estados Unidos. Então, essa pessoa viajou todos os estados onde existe pecuária para ver se algum produtor de leite poderia aprender a receita do queijo coalho e fornecer para ele. No final, inviabilizou muito o negócio quando estava pronto para iniciar a operação, porque ele teve que importar o queijo aqui do Brasil. Então, assim, os custos, toda aquela produção de budget da fábrica, de operação. Exatamente, de expectativa de receita, demorou quase um ano para eles conseguirem começar a produzir, e depois, no final, eles viram que realmente fazer a importação não dava certo. Hoje em dia, até ainda existe, né, queijo curado lá, mas é importado também, então o custo é bem mais caro. Você vai num supermercado aqui, quanto deve custar um queijo? Talvez 20, 30 reais. Não tenho muita ideia dos valores aqui. E lá você vai pagar o dobro ou o triplo, porque é um produto que não é nacional. Eu acho que eu vejo muito você orientar os clientes também sobre a experimentação, né? Se você tem um grande restaurante aqui e vai abrir uma unidade lá, você não precisa abrir do mesmo porte. Você pode começar pequeno, testando o cardápio, avaliando o mercado e depois você vai expandir. Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo dessa parte de alimentação, que os brasileiros adoram ir para lá e levar comida, porque a nossa comida é maravilhosa. Então, aí você compara com americanas e fala, não tem como não dar certo levar uma comida tão boa para os Estados Unidos, sendo que a gente tem essa carência. Essa empresa era um restaurante japonês muito grande lá em São Paulo, que eles sentavam mais de 500 pessoas no almoço e 500 no jantar. E aquela coisa da muita credibilidade no negócio em um país estranho, alugaram um espaço caríssimo, tiveram que fazer toda a obra dentro desse espaço. Extremamente movimentado. Num lugar extremamente movimentado, que é ali em frente à Roda Gigante de Orlando, para aqueles que conhecem, é uma atração turística, tudo para dar certo. Só que o gasto que eles tiveram somente para criar o negócio não viabilizou o desenvolvimento do negócio. Primeiro, risco da moeda. Então, se você vai investir em dólar, o que acontece com o dólar? Normalmente, nos últimos 15 anos, o dólar flutua, ele vai lá para cima e nunca mais ele teve uma queda. E esse período eles pegaram uma época quando eles fizeram todos os cálculos, os planejamentos, que o dólar estava 2,25. Na metade do processo, nós vimos uma alta do dólar, o dólar foi para 4,50. Então, o planejamento duplicou os gastos que eles teriam. A parte de operação, todos sabem que abrir uma empresa pelo menos 3, 4, 5 meses para você começar a ter lucro. Eles não tiveram cash flow, não tinham caixa para manter as operações. Tentaram, investiram mais dinheiro, fecharam, perderam todo o investimento e voltaram ao Brasil. Então, existem histórias que eu gosto de usar como exemplo, que a pessoa não se planejou e acaba perdendo todo o investimento e o tempo, mas existem vários cases de sucesso também, Com diferente certeza. daquelas empresas que fazem todas essas etapas da internacionalização. Então, vamos entender mercado, vamos entender o consumo, vamos entender região, vamos entender a aceitação e sempre, o que você disse, começar pequeno. Porque uma coisa é que você já vai ter um investimento maior
no início e você começa a ter prejuízo, é muito mais difícil de se manter do que se você tiver um budget menor que você consiga dizer, com o mesmo de capital que eu vou investir, eu consigo me manter 12 meses se tudo der errado, contra um outro projeto muito maior que, às vezes, nem 2 meses você consegue se manter. Nesse cenário sobre o planejamento do investimento, Carol, quanto tempo você acha que uma empresa tem que ter de investimento guardado, né, do valor retido, do budget, para... Quanto tempo você acha que ela tem que ter em caixa para se sustentar no início de um negócio? 1 ano, 2 anos? É difícil, porque cada negócio a gente tem um resultado, né? Então, eu acho que o passo mais importante para tomar a decisão de internacionalizar é entender o quanto você tem para disponibilizar. Então, às vezes, tem uma empresa que funciona há 10 anos, mas o caixa dela é 50, 60 mil reais. Então, acho que é importante, não só além de entender os gastos, entender o tempo, porque tempo é dinheiro. Então, quantas viagens são feitas para os Estados Unidos, quais as pesquisas, tudo tem um custo. Então, o caixa tem que ser, pelo menos, suficiente para manter a operação por pelo menos 1 ano, para que você não corra risco, que é o tempo de aceitação de mercado. Fazer um negócio contando que no mês seguinte você vai ganhar dinheiro é muito improvável. Ganhar dinheiro até ganhar dinheiro para se pagar, né? Para bater o break-even já é difícil. O break-even é você... tudo que entrar, pelo menos você paga as suas contas. Até isso é difícil nos 3 primeiros meses. Mas aí a gente pode usar como exemplo também, que até o Peter mencionou ontem, nós temos um restaurante que abriu recentemente em Orlando, para não falarmos só dos que não deram certo, e em 3 meses eles estão tendo lucro com um saldo bem positivo. Por quê? Qual a diferença desse restaurante? Eles têm quase 20 anos de experiência. Essa é o segundo empreendimento deles. Então, todas aquelas dores que a gente passa no começo, quando abre uma empresa, toda aquela esperança do público, a forma dele treinar os funcionários, que foi o Peter, inclusive, que fez o treinamento, ele pegou toda aquela bagagem de lá de trás, que ele engatilhou muitos anos, né? E é uma história linda essa história deles. Até que, com toda essa experiência adquirida, ele foi para o segundo empreendimento agora. Então, olha quanto tempo eles já estavam no mercado para finalmente tomar a decisão de começar um negócio novo com garantia. Muitos novos clientes internacionalizam a marca. Isso reflete muito positivamente para eles aqui no Brasil. Então, uma das estratégias mais inteligentes que a gente acompanha, né, de algumas marcas é justamente isso. Exportar a marca, deixar a marca registrada. Isso a gente acompanha que reflete muito positivamente nas vendas aqui, né, Carol? Sem dúvida. Nós temos marcas hoje que dizem ter presença nos Estados Unidos, e tem. tem, porque registraram a marca, mas que não estão nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ou em outros países anunciam presença nos Estados Unidos, presença na Europa. De qual forma? Registra a marca. Você pode até ter um endereço para você poder colocar no seu website, para poder fazer divulgação, que lá, aqui no Brasil, eu acredito que deva ter também, né, essa questão de uso de endereço, qual você aluga para poder ter no seu business card uma localização, mas não necessariamente eles têm presença de mercado. Eles estão com a marca lá e aí eles vão ano a ano fazendo pesquisas, até que chega um momento que eles entendem que a marca se solidificou, mesmo sem a presença, que o produto está sendo desejado ou o serviço, aí eles fazem a mudança física. E quando a gente fala de implicações legais, eu percebo que o cliente ele tem a expectativa de que tudo lá é simples, tudo é mais fácil, tudo é rápido. E não é bem assim, né, Carol? O Estado é muito moroso para a liberação de licenças, é muito confuso descobrir tudo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Extremamente. É bem importante, quando a gente pensa nessa parte de fazer a estrutura nos Estados Unidos, entender todos os aspectos legais e os tipos de licenças que você precisa para cada operação. Nós temos algumas atividades que você não basta apenas ter um visto para você, por exemplo, ter uma licença para vender bebida alcoólica, ou para você abrir um restaurante que seja realmente full service. Então, esse é um ponto muito importante que, às vezes, as pessoas acham, porque elas estão indo com visto, elas vão poder criar um tal negócio. Então, lembrando, novamente, é por estado o licenciamento. Abrir um restaurante na Flórida não é igual abrir em Nova York. Cada um é supervisionado por um tipo de departamento, inspeções diferentes e regras diferentes para poder entrar no mercado. Outra coisa que eu percebo aqui é que aqui, quando você vai abrir uma empresa ou uma estruturação, a junta comercial, você não consegue abrir se você já não está com tudo licenciado. E lá você tem que pesquisar por você mesmo e ser responsável por aquilo que você tá fazendo nos Estados Unidos. Então, as pessoas acabam pulando essa etapa. Às vezes abrem a porta, né, Carol? E nem tem a licença operacional, nem nada. Ninguém me avisou. Lá ninguém muito tem que te avisar. Quantos clientes nós temos que logo no início da operação nos ligam? O condado bateu aqui, o condado é o município. O condado bateu aqui e fechou, lacrou o meu negócio com uma faixa amarela. Porque a pessoa, ela entendeu que a empresa está aberta, ela montou a estrutura
muitas vezes mal orientada, né? Porque aí o profissional que auxilia numa criação de uma estrutura dessa e não recomenda todas as etapas, é o que nós temos que mais tomar cuidado nos Estados Unidos. Então, o cliente abriu, não tinha o permit, o alvará de funcionamento do local. E aí, obviamente, como é um negócio novo, né, nós temos inspetores dos condados que passam constantemente em áreas comerciais para fazer essa checagem de licenciamento. Então, é muito comum as empresas, às vezes, abrirem e depois ficarem 2, 3, você imagina 4 meses fechados esperando um licenciamento. Outra coisa muito comum é a adaptação de local. Então, aqui no Brasil é mais barato, vou trazer um container de mesas, cadeiras, fio, material de construção. Não pode. Nós tivemos um negócio, uma padaria brasileira que foi aberta em Orlando há uns 20 anos atrás, foi um dos primeiros processos que eu acompanhei, que eles contrataram tudo do Brasil. Era o eletricista do Brasil, era os móveis daqui, só que nós temos um código de construção. Não é qualquer produto, não é qualquer porta que você pode usar, não é qualquer fio que você pode usar. Para resumir, eles tiveram que quebrar toda a padaria e reconstruir. Porque eles não, assim. Porque eles acreditavam, como a maioria das pessoas sempre faz com boa intenção, mas não entendeu como era o mercado para esse tipo de negócio. A mesma coisa com a estruturação legal. Então, a gente atende clientes que já estão abertos, estão pagando impostos em índices altíssimos. E aí, quando a pessoa realmente sente, porque o negócio começou a dar lucro, que lá você só começa a pagar imposto quando você tem lucro, porque é tudo lucro real. Então, a pessoa começa a operar e começa a sentir o quanto está saindo daquele lucro para o imposto, que aí ela vem atrás de uma consultoria para a gente analisar o tipo de tributação. O que é o mais importante para o resultado, para um bom resultado e para o sucesso do seu negócio? Que o seu lucro seja cada vez maior, porque não faz sentido e não tem intuito algum você continuar insistindo com uma coisa que o seu resultado mal vai conseguir pagar as contas da sua operação. As pessoas vão muito pelo que é popular, né? A gente estava comentando sobre visto, né? Na época todo mundo fazia L1, depois o EB2. E muito isso também. Muitos clientes já chegam, não, já sei que eu tenho que abrir uma LLC, que tem que ser assim. E aí você sempre pergunta, por quê? Não, porque me falaram, porque um amigo fez. E muitas vezes não é isso, né, Carol? Estudar o cliente, estudar o que ele precisa, ele acaba não fazendo isso, né? Vai pelo que é mais comum. É muito comum, acho que em todas as áreas aqui no Brasil também, o cliente, o empresário, vamos dizer assim, escutar ou tentar seguir o exemplo do coleguinha que já fez um negócio parecido, sem realmente entender se está funcionando. Porque às vezes é lindo, você vê uma empresa lá maravilhosa, há muito tempo no mercado, mas você não sabe por trás o que existem ali nos números. E isso é comum, isso é muito comum. Então, essa questão da pessoa conseguir ter tudo muito bem definido em relação ao tudo que é essencial antes de levar a marca é o primeiro ponto. Da mesma forma, entendendo a questão dos gastos, que é o segundo ponto que todos mais erram. Se adaptar legislação, estruturação, parte de licenciamento, entender localização, cada bairro de Orlando, falando especificamente de Orlando, tem um tipo de público, contanto que a Walmart, imagina, eles têm uma equipe de pesquisas que fazem uns researches para ele, que é muito grande. Então, às vezes, cada Walmart vende um tipo de produto diferente. O Walmart da região que nós moramos tem muito brasileiro. Então, existem produtos brasileiros. Agora, se você for num Walmart, numa região qual não tem brasileiro, eles não vendem esse produto. Então, as grandes redes hoje se adaptaram a essa miscigenação racial que existe nos Estados Unidos e que cada um tem o hábito de consumir produtos diferentes. A gente também acompanha muitos clientes que chegam, às vezes, com uma empresa aberta, porque foi muito simples, clicou num site ali, abriu, né, Carol? E aí também, com a estruturação errada, as pessoas acabam nem fazendo a documentação básica necessária. E quando vai falar com a Bruna, não tem contrato social. Não tem Esse é o maior erro, pessoal, porque se abre internet online, se abre empresa na internet nos Estados Unidos, né? Como hoje até tem uma empresa aqui no Brasil que faz isso, só que você não tem assessoria de ninguém. Então, as pessoas, às vezes, abriram a empresa online, elas acreditam que a empresa está incorporada, que a tributação já foi definida e ela não foi. Aí é onde vem os problemas. Normalmente, as empresas que têm sócio, elas não têm o contrato social. Então, numa disputa, não existe o que ser disputado. Então, é fundamental entender toda essa documentação, a parte documental também, para poder
diminuir os problemas futuros, principalmente entre sócios, que é o que mais acontece. E porque legalmente você não precisa contratar alguém para fazer, mas você é obrigado a ter toda a documentação registrada, né, Carol? Isso é um ponto bem importante também de entender o mercado, porque quantas vezes eu já escutei, eu não preciso de um contador nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Os Estados Unidos ele oferece muitas facilidades, inclusive temos lojas de construção que você vai lá, compra o material, você assiste um vídeo de 10 minutos e você instala o piso na sua casa. A mesma coisa com a parte de tecnologia. Então, baixar as transações bancárias do seu banco e colocar no sistema. Mas e daí? Classificar essas transações. Colocar nas categorias adequadas para que sejam dedutíveis. E, mais uma vez, nós somos lucro real. Então, é super importante um acompanhamento contábil junto com o planejamento fiscal para que a gente consiga realmente medir os resultados e medir os riscos. Quando a gente fala de procurar parcerias, eu vejo você orientar muitos clientes sobre isso. Qual que é uma abordagem ideal para quem está pensando em internacionalizar? O que você aconselha que a pessoa faça? Quando a gente sempre menciona para os clientes de parceria, o que eu digo é buscar no mercado pessoas que podem atender a demanda da sua empresa, para que você não tenha que, de uma vez, já está montando um negócio novo, você tenha que ter a mesma estrutura robusta de Brasil. Então, buscar parceiros, no meu caso, que presto serviços, eu tenho inúmeros parceiros aqui no Brasil, na área contábil, tributária, corretores, médicos, inclusive, os quais a gente tem que ter uma certificação, saber o histórico da pessoa, saber os casos de sucesso que essa empresa ou esse profissional já desenvolveram, porque o risco também de parcerias ele é muito grande, porque tem gente que se vende muito bem. Hoje em dia, com rede social, tem pessoas que vendem gato por lebre, né? A gente sabe disso. Então, na hora de buscar um parceiro em outro país, principalmente, é entender até a parte de caráter, o histórico profissional e questionar quantos casos, me dá exemplo, posso falar com alguém para perguntar, porque antes de recomendar ou se associar, você tem que entender tudo isso, porque se você se associa a uma marca errada ou que já teve algum problema no mercado, consequentemente você vai estar acabando com a sua chance de internacionalizar e ter sucesso nos Estados Unidos. E uma pessoa tem que estar lá para abrir uma empresa? Ela tem que ter visto de trabalho ou visto de turista? Como funciona esse processo? De forma alguma. Voltando na parte de internacionalizar a marca, se você não vai ter presença física, você não vai criar uma operação, você não vai estar lá trabalhando, você não precisa ter nem visto. Agora, estar lá também não é um problema, o fato de você não poder ir aos Estados Unidos. E até uma boa dica que eu dou, se você já tem um plano, já tem uma ideia, nós estamos fazendo atendimento com algumas empresas já há quase um ano. E agora que eles estão no momento de ir a primeira vez. Então, à distância, eles contrataram profissionais aqui no Brasil, que conhecem de mercado lá também, contrataram profissionais lá, fizeram todo o estudo, e agora que eles estão indo. É um processo longo, e nunca nem foram lá. Agora vão fazer visitas a locais para entender qual o local que mais adapta a marca, o tipo de produto que eles vão vender. Então, existe um processo que não adianta tentar ter pressa. Temos que fazer as etapas, uma a uma, com muita cautela e sempre validando. Terminei uma etapa, validei. Terminei a segunda, validei. Terminei a terceira e assim por diante. É o grande segredo para o sucesso. Você acha que a parte de business advisor que você faz, você se destaca nisso por também ser empresária em diversas áreas? Eu acho que sim. Eu acho que é um grande diferencial, porque a contabilidade é a minha paixão, é a minha profissão, mas eu tenho outros negócios, e a experiência de ter vivido e viver outros negócios, óbvio que você vai entendendo a diferença de cada um, e nem todos os problemas que eu tenho no escritório de contabilidade eu tenho nos meus outros negócios. E a questão de ir atrás, de estudar, que eu acho que é muito importante para nós, empresários, empreendedores, e principalmente para aqueles que querem ir para outro país, estudar. Você precisa pega, leia, você pode não interpretar uma legislação, por exemplo, aí você pede o auxílio de algum advogado ou de um consultor para que faça a interpretação desta lei para você. Então, eu sempre estudei muito sobre todos os tipos de negócio. Então, desde como construir uma casa, até como montar uma padaria, um restaurante, um posto de gasolina. E como muitos anos de vivência nessa área, eu acompanhei muitas histórias. Então, quando eu comecei, óbvio que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Consegue falar para a gente mais ou menos quantas histórias e quantas empresas abertas em Orlando você participou?
Ai, Bia, esse número, eu acredito que pelo menos assim números de aberturas de empresas, pelo menos umas 5.000 empresas, ou talvez mais. Eu acho que você tem esse número, acho que até mais, né? Mas o que eu acho mais bacana não é o volume. O que eu acho mais bacana é a Bia ver hoje, os clientes vão no escritório, chegam e falam: cara, graças a você, aquela dica que você me deu no começo, você puxou minha orelha, você ficou brava comigo, que não é o papel do contador. Mas, como eu gosto de fazer essa contabilidade cada vez mais consultiva e eu me coloco na pele do cliente, então é muito gratificante. Nós temos assim tantos casos de sucesso que eu passo, às vezes, em Orlando, indo para casa, eu falo: esse eu que fiz, esse eu que cuidei, esse que eu estruturei. Cliente então é muito gratificante. Que não pôde entrar nos Estados Unidos e você foi para o balcão da pizzaria atender. Até cliente que não pôde entrar nos Estados Unidos, que demorou para sair o visto, para a pizzaria atender. Mas justamente para fazer dar certo, né, Carol? Acho que esse é um dos certeza, grandes diferenciais. Com certeza, acreditar no sucesso. E eu sempre acredito junto com o cliente quando eu acho que é viável. Você sabe, eu sempre impulsiono o cliente porque eu estou vendo a viabilidade. Agora, se eu realmente vejo que o negócio não vai para frente, como existem vários e vários casos, você diz para o cliente, fala: olha, não é viável, fiz o processo de due diligência, não vai dar a lucratividade esperada, e o cliente insiste. Porque o cliente ele sempre está com aquele sonho, uma expectativa muito grande. Aí ele fala: não, é porque o cara está vendendo o negócio porque ele quer se aposentar. Será que é porque ele quer se aposentar? Será que esses números sendo tão bons assim, ele precisaria se aposentar? Ele não poderia transferir para alguém da família? Então, os números não mentem, né? O Edson, que está ali nos assistindo, sabe que é contador. Você olhou o número, você fala: isso daqui é viável ou não é? E existem, obviamente, outras análises que têm que ser feitas também, né? Falando um pouquinho sobre análises, hoje os relatórios dos Estados Unidos eles são muito frágeis, né, Carol? Os relatórios de apresentação internos, contábeis. Um processo de due diligence, quando você vai comprar um negócio já estabelecido, é muito importante, né? Não é uma despesa, é um investimento, né? Porque nós não temos, aqui no Brasil, quando você entrega uma declaração, vem aquela certificação, não vem? Toda vez que você entrega a confirmação de que foi enviado, nós não temos nenhuma certificação da Receita falando assim: olha, seu imposto foi aprovado. Nós, contadores, temos acesso para saber que aquelas declarações que nós enviamos foram processadas com sucesso. Então, é muito comum, quando a pessoa vai vender o negócio, e aqueles que já estão com má intenção desde o início, maquiar todos os números. Todos os números. Isso é muito comum. Maquiar imposto de renda, maquiar balancete, maquiar histórico dos resultados da empresa, mentir valores de equipamentos que estão ali dentro. Então, o processo de due diligência nada mais é do que você realmente fazer uma investigação para entender que tudo aquilo que foi apresentado para o cliente realmente é verídico, está registrado nos seus devidos órgãos, por exemplo, na Receita Federal Americana, pegar uma cópia da declaração, validar no Estado. Uma outra coisa que é muito, muito típica a gente checar é o sales tax, porque todo mundo que vende tem que ter um registro de quanto vendeu e pagar o imposto que é cobrado do consumidor, que é o que eu falei ontem, que é o sales tax. Então, se ele tem lá de venda 30 mil e na declaração dele eu tenho 60 mil ou 80 mil de vendas, tem alguma coisa errada, porque ou ele estava sonegando para o Estado a metade do faturamento dele, ou os números realmente estão maquiados, porque eles maqueiam até a declaração de imposto de renda. Como é e por pagam lucro um imposto real, a mais. Né? Às vezes a pessoa tem a intenção de vender a empresa, então ela passa a fazer a empresa dar lucro nos próximos 2 anos, só com a intenção realmente de vender. Até uma estratégia que aqueles que vendem negócios ensinam para os que estão no processo de venda aumentar o lucro, porque o nosso é lucro real. Então, você deixa de deduzir despesas, vai pagar um imposto maior, mas a chance de venda e o valor da venda, consequentemente, também vai ser muito maior. Então, esses são assim, pontos cruciais e que a gente vê tanta gente perdendo dinheiro por causa disso. Colocando tudo que guardou aqui no Brasil. Negócio, né, Carol? Exato. Outra coisa importante, você falou sobre os seus tax. Quando você adquire uma empresa já estabelecida, tem que ter muito cuidado, né? Eu vejo você falar muito sobre a troca do IAN, que é o CNPJ, porque a pessoa carrega a responsabilidade, né, Carol? Lá, quem solicita o CNPJ é responsável por todas as obrigações fiscais, tributárias, todas as responsabilidades são assumidas por essa pessoa. Então, muitas vezes, processos de vendas de empresas entre brasileiros, para fazer um processo mais barato, então, eu vou te transferir só a minha empresa aqui, assina um papel. Só que o CNPJ continuou no registro do antigo dono. Qualquer problema posterior que essa empresa venha a ter, a Receita não vai querer saber. Eu vendi e fiz o processo errado. Você
é responsável perante a Receita Federal por tudo aquilo que acontecer naquele CNPJ, mesmo depois que você estiver vendido a empresa. Assim como quem comprou, transfere o CNPJ e, se não muda, também é responsável por um histórico, não é verdade? Exatamente. Então, quem compra sempre tem que fazer um CNPJ novo. Transferir CNPJ é muito arriscado. E lá é muito simples. Você vende uma empresa, você já entra na Receita e fala, preciso de um CNPJ novo porque os donos foram trocados. Então, é sempre começar com o CNPJ do zero e os registros de sales tax e de todas as outras documentações que podem causar, depois de 3, 4, 5 anos, aparecer um problema no passado, que você faça e emita um documento, um número de identificação, o que for, porque cada um tem um número, não é exatamente número de identificação. Sales Tax Number, o EIN Number. Então, começar com tudo limpinho, porque senão você já começa carregando um problema que nem é seu. Então, vamos por etapas, vamos colocar em etapas. É possível fazer a internacionalização da minha empresa, da minha marca? Eu preciso estar com muito dinheiro para fazer isso? De forma alguma. Pode ser feito, eu ia falar step by step, etapa por etapa. Então, a gente desenha o plano de ação e aí nós vamos executando de acordo com o budget do cliente. Porque você sabe que tem muita gente que faz isso. Olha, agora esse ano eu quero começar com um budget de 100 mil para investir aí. Tá bom, vamos registrar a marca, vamos investir em marketing, vamos fazer exposição, gastar com pesquisas, com research. Aí, o ano que vem, eu tenho um pouco mais. Então, tudo planejado também, porque senão o processo fica muito extenso. Então, novamente, é fundamental o planejamento financeiro também, não só o fiscal e o tributário e o estratégico. O financeiro é muito importante para que a gente consiga fazer esse auxílio de uma forma positiva. Consegue colocar em etapas? Pensei em internacionalizar minha empresa. Primeiro passo, então, pesquisar mercado? Primeiro passo, pesquisa de mercado. Entender se existe um mercado aberto para você. Segundo passo é você entender os riscos do mercado. De qual forma o mercado pode acontecer tudo errado na economia e de qual forma o seu produto ou o seu serviço consegue se manter. Como nós tivemos várias empresas que cresceram na pandemia. Por outro lado, infelizmente, tivemos várias empresas que fecharam e nunca mais abriram, que realmente perderam tudo. Então, é viabilidade de negócio, pesquisa, análise de risco, a certificação de todas as legislações locais, então, o que pode, o que não pode, porque senão você vai ter que criar todo um processo novo. Então, parte de funcionários, de qual forma contratar um funcionário, que tipo de funcionário, entender a parte de tecnologia que você vai usar lá, que a maioria da tecnologia usada aqui, a gente vive isso no escritório, a gente não consegue adaptar lá, é muito específico para o mercado, e entender o quanto tempo você deseja abrir. Então, realmente é um começo, meio e fim. Tive a ideia, faço a pesquisa, registro a marca, começo o meu marketing, aí eu começo a fazer os estudos de licenciamento, de estruturação, de tributação, de contratação de funcionários, para que realmente, depois que eu tiver tudo isso bem definido, ele consiga incorporar a marca de verdade para estar atendendo ao público. E aí ele pode abrir empresa logo no início, né? Porque lá a gente não precisa abrir empresa e já definir segmentação, já caracterizar ela, né, Carol? Sim, diferente do Brasil, quando abre uma empresa, a gente precisa definir o que você vai fazer. Uma consultoria ou você vai fazer a venda de um produto específico. Lá você pode abrir empresas sem dizer qual o tipo de atividade que aquele CNPJ vai prestar. Da mesma forma que você pode decidir lá na frente, se você alterar alguma coisa, você definir por um outro tipo de negócio, você pode trocar também o tipo de serviço ou produto a ser vendido. Isso é simples? Simples, no sentido de execução, mas demora, porque nós dependemos dos órgãos que regulamentam tudo isso para fazer as trocas. Então, tudo também demora um tempinho. Então, é bom planejar com antecedência qualquer alteração. Mas se eu abro uma empresa e eu penso em prestar consultoria, depois eu vou trazer produtos agregados, eu simplesmente posso fazer esse processo avisando a contabilidade e seguindo? Pode somente a adição. Por exemplo, o exemplo que você deu, hoje eu só tenho consultoria, amanhã eu começo a vender livro também dentro da empresa. Aí a gente adiciona quais são os outros pré-requisitos para esse tipo de nova atividade e a pessoa não precisa parar para começar essa atividade, porque a certificação
para a atividade, que nós chamamos de Occupational License, ela é tirada na hora. Então, você vai no condado onde você está situado e fala, eu quero uma licença para esse tipo de operação nesse local. Eu acho que é muito parecido com o alvará de funcionamento aqui, que é esse primeiro ponto que tem que ser incluído ou trocado. Os profissionais que precisam se licenciar, né? Então, tem profissionais de beleza que precisam tirar licenças. Existe a possibilidade da pessoa fazer esse tipo de atividade lá, ainda não tendo residência, permissão de trabalho lá? Existem cursos online que podem ser feitos, mas eu recomendo muito cuidado para você respeitar as regras imigratórias, porque mesmo à distância, se você já está com a intenção de abrir um negócio e você entra no país com visto de turismo, de turista, a imigração entende que você tem intenção. E o fato de ter intenção infringe uma das leis imigratórias que está na Constituição imigratória. Então, tudo que for fazer, ter certeza que pode ser feito, que não pode impactar o teu aspecto imigratório. Quando as pessoas seguem esses passos, qual que é a probabilidade da coisa funcionar e dar certo? É muito difícil dar errado. É muito difícil dar errado. Se a pessoa fizer o passo a passo e, como eu disse, validando cada passo que foi concluído, é praticamente impossível que a empresa que vá para os Estados Unidos não tenha sucesso. Você acha que a Larson se diferencia no mercado nessa parte realmente de estar preocupada com o todo do cliente? Sem dúvida. Eu acho que o grande diferencial nosso é que nós não cuidamos somente do número do cliente. Nós cuidamos do coração, da casa, da família, do negócio, dos amigos e de tudo aquilo que está envolvido com o processo dele. Então, esse serviço de ponta a ponta, o qual o cliente entra ali e ele sai com tudo resolvido, é sem dúvida o nosso maior diferencial. Eu sempre falo, os clientes falam assim, só quero abrir uma empresa. A gente fala, não, mas você precisa primeiro de uma consultoria, porque na maioria das vezes nem ele pensou em tudo isso, né, Carol? É só na consultoria e conversando. Sem dúvida. E não que a gente consegue identificar. E não é nem pelo ponto, né, Bia, de querer vender mais serviços, mas é justamente devido ao resultado. Então, eu fico assim, tão emocionada quando eu vim para o Brasil, até aqui nesse evento algumas pessoas já falaram comigo, eu fui recomendada pelo fulano, você abriu a empresa dele há não sei quantos anos atrás lá, e ele te recomenda, falou que é 100% posso ter 100% de confiança, que você assessorou com tudo. Então, é muito gratificante, né? E aí, consequentemente, o sucesso e o resultado ele aparece. Então, genuíno, né? A preocupação de que dê certo. E a gente tem históricos realmente de clientes que estão conosco há muitos anos e aí também chega, né? A cada passo que vai dar, o telefone toca, né, Carol? Cria uma dependência, porque é tão bom quando a gente tem a contabilidade como um aliado consultivo, né? Sem dúvida alguma. Essa dependência ela é super nítida. Às vezes o cliente vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com a empresa. Ele vai trocar a placa de um carro, ou ele vai comprar um móvel novo para o escritório. Será que você pode me ajudar? Posso te recomendar, né? Eu não posso ajudar, porque eu não tenho como ir lá no DMV trocar a placa do seu carro. Mas existem alguns que perguntam. Eu recebi uma ligação. Vocês ajudam com a emissão de carteira de motorista? Eu falei, não, infelizmente, esse daí só você mesmo. Você tem que ir lá fazer a prova, você tem que tirar foto. Não posso fazer por você. Mas a gente conhece parceiros que fazem esse tipo de serviço mesmo, que pegam na mão, vão no DMV. Leva, sim. A gente está sempre buscando isso, né? E é um serviço muito procurado nos Estados Unidos devido à barreira do inglês. Porque a maioria do consumo dos locais que você acaba indo, depois você muda para lá, alguém fala português ou espanhol. Então, a pessoa não tem tanta dificuldade. Agora, quando você vai renovar uma carteira de motorista, só tem americano. Então, se você não conseguir entender todas as perguntas e dar as respostas certas, você vai sair de lá sem a carteira. Então, a gente tem esses profissionais que acompanham para ir na escola, fazer matrícula dos filhos, vai ao médico junto para traduzir, leva no DMV para tirar a carteira de motorista. Porque, ou imagina a situação quando você chegou lá a primeira vez. Muito difícil. É uma sensação assim que eu não recomendo para ninguém. Por isso que eu bato muito na tecla do planejamento e da estruturação. Clara, vamos abrir para perguntas? Nenhuma pergunta. Acho que você foi muito clara. Espero que mais sim. clara que eu. Espero que sim. Espero que eu possa ter contribuído com algo. E estamos 100% à disposição para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida. Não só aqui, mas quando retornarmos também aos Estados Unidos. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.